Como é que surgiu o esporte na escola? Isso se transformou nesse potencial que é hoje. Primeiro, vamos entender um pouquinho as mudanças na Lei de Incentivo ao Esporte? Essa portaria aqui, número 424, de 22 de junho de 2020, alte- alterou os limites do percentual de captação de recursos para projetos da seguinte forma. O esporte educacional chegou até 10% do valor do projeto, e isso é o percentual do valor do projeto para a captação, tá? Então, o que, que é isso, gente? É, a lei de incentivo ao esporte, ela permite que exista uma empresa ou uma pessoa que seja um intermediário entre o proponente do projeto, que é quem cria o projeto e quem habilita o projeto no Ministério do Esporte, e a empresa patrocinadora. Esse intermediário é um captador de recursos, ou uma pessoa ou uma empresa, e ele faz isso de forma profissional. Esse valor que ele recebe para fazer essa intermediação pode ser incluída no projeto, tá? Então você não precisa tirar do bolso. Ele faz isso, ele recebe diretamente do recurso que você recebe no projeto através da lei de incentivo. Então, esse percentual mudou. Anteriormente era diferente, os percentuais eram diferentes, agora eles alteraram. Agora não, em 2020, tá? Então, o esporte educacional ele passou até 10% do valor do projeto, tá? O esporte de participação até 7% do valor do projeto e o esporte de rendimento até 5% do valor do projeto. O que significa isso? Se você tem um projeto de R$ 100 mil, se ele for de rendimento, você pode comissionar em até R$ 5 mil o captador de recursos. Se ele é de participação, você pode comissionar em até R$ 7 mil o valor do valor captado, né? E no esporte educacional, até R$ 10 mil, 10% do valor do projeto, você pode comissionar ao captador de recursos. Outra grande mudança é que também mudaram os limites de valor. No esporte educacional, não tem limite de valor o projeto. O projeto pode ter o valor que quiser. No esporte de participação, ele é de 2 milhões e 500 mil reais, o limite, tá? E no esporte de rendimento, até 5 milhões de reais, tá? Então, dá para entender que não é tão pouquinho dinheiro assim, né? Então, se num projeto de até 5 milhões de reais, 5% sobre 5 milhões é bastante dinheirinho, né? São 250 mil reais. 250 mil reais para intermediar um projeto, né, até que é bem interessante. Tá? Então, esse é a atuação do captador de recursos. Tá? Por que isso mudou e por que isso tem uma importância no aumento de volume de recursos destinados a projetos na área de educação? Primeiro que esses captadores são pessoas profissionais, pessoas ou empresas profissionais que têm relação já estabelecida com grandes empresas. E, obviamente, que quando eles indicam um projeto, se for um projeto que esteja de acordo com os princípios e desejos da empresa apoiar, certamente a empresa vai seguir a indicação do captador, né? São pessoas que geralmente têm influência, têm conhecimento, têm respeitabilidade, né, têm credibilidade dentro da empresa. Então, eu falo, olha, estou aqui apresentando um novo projeto, um projeto na área de educação, né, esporte educacional, e esse projeto tem um limite de valor um pouco maior do que os outros, é normal, né? Então, se a empresa tiver esse desejo, ela vai entrar no projeto, tá? Então, eu diria assim, essas duas mudanças fizeram muita diferença para que grandes empresas alocassem recursos para essa área de esporte educacional. Tá? Isso mudou de 2020 para cá, você vai ver, eu vou te mostrar gráficos de valores de investimentos das empresas de 2020 para cá. Tá? Depois, saiu agora o Decreto-Lei 12.861, em 27 de fevereiro de 2026, alterando os limites de incentivo fiscal
para empresas tributadas pelo lucro real, ficando agora dessa forma. Até o ano calendário de 2027, em relação à pessoa jurídica, 2% do imposto devido, né? Então, antigamente, o percentual de captação de recursos da Lei de Incentivo ao Esporte era de 1% do imposto devido, do imposto de renda, devido por empresas tributadas pelo lucro real, tá? E agora, até o ano calendário de 2027, passou a ser de 2%. Tá? Ou seja, duplicou o valor potencial investido das empresas através da Lei de Incentivo ao Esporte. A partir do ano calendário de 2028, em relação à pessoa jurídica, esse limite vai passar a 3% do imposto devido. Então, vai aumentar mais uma vez. Tá? De 1% vai passar a 3% até o ano calendário de 2028. Então, já é bem interessante, começamos a chegar perto da Lei de Incentivo à Cultura, que é a lei mais antiga, a Lei Rouanet, que temos no Brasil, que tem um limite de 4% do imposto de renda de empresas tributadas pelo lucro real. Mas tem aí, em relação à pessoa física, passa 7% do imposto devido, tá? Então acho que já é válido agora 7% do imposto devido para a pessoa física que queira doar para projetos de lei de incentivo ao esporte. Tá? E agora, os limites, esse é bem interessante, tá, gente? Esse parágrafo aqui é bem interessante. Os limites previstos no inciso 1 e 2 do parágrafo 1º da lei, que falam, né, desses limites aqui, eles serão de 4% quando o projeto esportivo ou paraesportivo for destinado a promover a inclusão social por meio do esporte, preferencialmente em comunidades em situação de vulnerabilidade social. Ou seja, se você tem um projeto de esporte que ele é destinado a promover a inclusão social e é sediado em locais, em regiões de alta vulnerabilidade social, esse projeto ele salta de 2% para 4% de potencial de captação de recursos. Então, uma empresa que antes ia poder destinar 2%, agora ela pode destinar 4%. Tá? Isso já é válido nesse momento. Não precisa esperar até 2028. Tá? Então, isso já está válido. Então, gente, vê-se aqui claramente uma intenção do governo federal, que é quem cria as normativas, as leis, os decretos-leis, as portarias, tudo isso, que tem dois, tem dois eixos principais de incentivos fiscais ao esporte no Brasil agora. Na prática, são 4, mas são 2 que eu digo que têm potencial escalabilidade e um destaque diferente. Quais são? Esporte educacional. Tá? Não tem limite de valor, percentual de captação, onde o captador de recurso ganha um percentual maior, ou seja, ele tem mais interesse em alocar recursos para esse tipo de projeto, tá? E as empresas têm mais possibilidade de destinação de recursos para esse tipo de projeto. E outra vertente, projetos em áreas de vulnerabilidade social. Ou seja, imagina a situação, se você tiver um projeto na área educacional em área de vulnerabilidade, você não tem limite de valor, chega a 4% e a comissão é de 10% para o captador. Então, é um cenário perfeito, né, para todos os interessados. Para a empresa proponente, porque vai ter possibilidade de captar mais. Para a empresa patrocinadora, porque pode alocar mais recursos num projeto que ela tem afinidade e tem interesse. E para o captador, que é o intermediário disso, que tem uma possibilidade de ganhar sobre um projeto de volume maior, um percentual também maior. Então, certamente ele vai ter interesse maior em destinar recursos para isso. Tá? Então, deu para entender? Essas duas mudanças aconteceram, uma em 2020 e a outra em 2026. Curte aí se você gostou deste vídeo. Se você comentar, ajuda bastante. E ao compartilhar, mais pessoas recebem esse conteúdo.